possível, ficam alongados por todo o canto. Se escondem por azar ou sorte nossa ou deles. Pode ser. Pode ser escolha como o texto é um texto muito complicado, coisa de João 6, Coisa de olhos deles. coisa de João 6, texto complicado, a gente ficou com uma atuação mais fantástica mesmo, então pode ser mais exagerado, no sentido de eu ser pessoas normais, né? Então não são pessoas comuns, vocês podem colocar o texto, pode ser bem caracterizado. A gente pode fantasiar, é mais teatral. No início a gente não queria que fosse teatral, mas atualmente eu acho melhor que se assuma uma teatralidade mesmo, é mais teatro mesmo, atores de teatro e fazendo de uma forma teatral, né? Porque todos eles são personagens muito caricatos de alguma forma, não é caricato no sentido ruim da palavra. Caricato, se pensar assim, por exemplo, a gente desenhou praticamente uma hippie do Woodstock. São personagens bem definidos. É como se fossem arquétipos, né? Dependendo daquela coisa do Jung, pensando em arquétipos. Por exemplo, a gente tem a figura de um criado. A gente tem a figura, por exemplo, de uma mulher que talvez tenha participado do Woodstock. A gente tem, ao mesmo tempo, uma figura que seria o de um anfitrião. Esse anfitrião também vai legitimizar ele, não é bem um anfitrião. Até porque os nomes não serão usados, né? Tem a figura, a década da Denise é 30. A 30, então a mulher grávida, a mulher quase no sentido mesmo de quase que na postura de uma imperatriz, né? Tanto que isso é imperativo. Eu vejo um filho, é uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que é o cara que tem o domínio de tudo ali. Quem? O anfitrião. Eu acho, mas aí tá. O domínio, eu falo assim, ele como eu vou dizer, se for colocar na questão política, por exemplo, é uma pessoa que tem o domínio da política, que explora a maioria da população. É isso, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não, acho que você sabe por quê? Desde a minha visão, sabe o que é? Porque a nossa visão é uma visão fantástica. Esses são seres que não são nem parte da sociedade, eles não são seres humanos, né? Então assim, não tem nenhuma posição política, na verdade. Nenhum de nós temos uma posição política. A gente está deslocado do tempo e do espaço, a gente tem um tempo próprio. Por isso 8. Por isso que a gente se desloca por todos os tempos. Eu vejo mais como se nós fôssemos arquétipos. Eu não estou dizendo que eu acredite, porque eu defendo uma tipo de visão espiritualista da coisa, tá? Então vamos supor, se fosse uma visão espiritualista, são figuras que chegaram a um ponto em que elas não têm mais ponto nenhum para ir, e elas ficam só brincando com a história no sentido de se deslocarem na história. Mas aí cada um traz de si características, a característica que recolheu ao longo das suas existências e escolheu algumas características que as tocam um pouco mais. O Narciso, por exemplo, é a relação hedonista, a beleza, né? A relação de beleza, Então, a mulher grave. Então, no caso do anfitrião, é a pessoa que tem o domínio do poder, da questão da relação de poder. A pessoa que tem o domínio do poder, que se sente poderoso. Porque ele tem as pessoas que ficam à sua volta e se submetem a ele. No caso, o criado, por exemplo. Até porque eu nasci o anfitrião, cada um teria uma época, e ele ficaria parte dos anos 2000. Não, 2000 pra frente, só que depois a gente mudou pra uma coisa mais em cima, uma questão neutra. Tanto que ele ia vir com o terno todo branco para dar uma neutralidade. Não, ele não caracteriza terno nenhum. Só que agora mudou, ele já vai estar descalço. Ele tem problema de sim, ele está descalço, sobretudo meio que islâmico. Que eu sou anfitrião, assim, no sentido de anfitrião. Eu vou estar descalço, com uma calça social branca. Eu possivelmente vou estar numa posição parecida com essa, completamente despojado, descalço, só com uma barba enorme e com uma calça branca e sem camisa. Então você não vai nem parecer. Nós, na verdade, é como, igual você. Você, por exemplo, para mim, é como se fosse assim. São pequenos, como se fossem arquétipos, por isso que eu gosto da palavra arquétipo. Se eu pensar em termos do Jung, né, aí eu não conheço nada de Jung não, mas assim, um pouco eu conheço, arquétipo. Nós sempre temos a figura de uma senhora sábia, né, que algumas culturas colocaram como bruxa, curandeira, feiticeira e pá, senhora sábia, né. Assim, a coisa que ao mesmo tempo, a gente sempre tem uma figura meio maternal e que ao mesmo tempo tem uma cobrança em torno dessa mãe. Essa mãe que gera e que cobra, a mulher grave, né? A gente tem sim talvez uma figura meio diplomática que assume uma função meio de liderança, tudo bem, pajé lá, pajé não, o que eu chamo, o cacique, tudo bem, pode parecer um anfitrião, né? Mas assim, mas são arquétipos, né? Nós estamos no mesmo nível de importância.
Mas existe uma relação de poder, ó. Tudo tem relação de poder. Mas assim, eu acho que nós brincamos com essa relação de poder. Isso está naquele texto em que eu e a Olinda conversamos. É como se a gente revisitasse o sistema, a máquina, que é a sociedade, só por gosto de revisitar, pelo deleite de estar nele, e não porque a gente precisa, entendeu? A gente está a passeio, a gente é turista já. Enquanto as outras pessoas vivem, sofrem e vivem essa angústia, eu e a senhora conversamos explicando que assim, mas por que você ainda está tão apegado à questão humana se você já descobriu que as perguntas humanas já não importam mais? Você já está preocupado com o que há de humano por trás da pergunta e não na pergunta em si. Você sabe que cada pergunta vai gerar um novo sistema que responde, organiza uma nova sociedade mais evoluída e posteriormente cria-se uma nova pergunta muito mais complexa que vai ser... Entendeu? Todos os personagens têm essa mesma consciência, esse mesmo conhecimento. Só que cada um gerencia esse conhecimento de uma maneira diferente. Ela fica mais na dela, você também Você sabe, fora da pergunta mesmo. Tipo assim, você quer elaborar a pergunta mais difícil. Entendeu? O Narciso, ele está por uma busca de beleza, de como... Então eu vejo o criado, não como criado em si, mas uma pessoa, um ser que está disposta a servir, que tem as características de servir. Ele está disposto a servir, mas ao mesmo tempo ele tem domínio do que está acontecendo nesse cenário. Você é meio metido, não? Sou um personagem. Na personagem, meio metido. Eu tanto acho que, por exemplo, você tem uma postura de servir. Por exemplo, qual é a sua postura? Se dentro dessa analogia, dessa brincadeira, dessa metáfora, por exemplo, você quem está buscando o quê? A pergunta. Eu e ela conversamos, eu e a senhora conversamos que a pergunta, que a incógnita, ela sempre tem uma mudança. Como é que é? Onde está aqui a parte da... Só achar aqui. Sabe por quê? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: você é a figura que tenta estimular o ser humano. Você serve o ser humano de quê? De dúvidas. Você está buscando uma pergunta para poder propor essa pergunta e que ela importe a todos se envolvam para que de novo dê um novo salto. Eu estou preocupado em só ficar vislumbrado com cada novo salto que é dado. Ela já está num lugar meio de assim, poxa. Já a criança, eu vejo a figura da inocência. Representa a inocência. Passa tanta inocência. Eu acho que